Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, sou professor aqui da Rede Municipal de Feira de Santana e vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, meu cabelo é preto e está cortado relativamente curto, uso um óculos de armação azul e hoje eu estou vestindo uma camisa verde, por cima dessa camisa um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Secretaria de Educação, né, o Caminhos da Educação, e da Prefeitura de Feira de Santana. Bom, o tema de hoje, eu espero que vocês prestem bastante atenção e quando a gente terminar essa aula aqui, fique com aquela pulguinha atrás da orelha, vá procurar saber mais, converse com seus pais, com seus amigos, com seus professores, porque é importante não só que os adultos saibam, mas que vocês também conheçam o ECA. Já ouviu falar essa expressão? ECA. Será que eu tô com nojo de alguma coisa? Não é isso não, viu, gente? ECA é uma sigla, tá? Que significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, bora conhecer um pouquinho sobre o ECA. A gente já teve uma breve conversa sobre ele quando a gente falou sobre trabalho infantil, né? Vamos rever esse tema aqui hoje novamente. Então, bora lá, bora conhecer o ECA. Para começar, vamos assistir a uma música que ela foi lançada pelo Emicida, vocês provavelmente conhecem o Emicida, junto com a cantora Drick Barbosa. E essa música, ela se chama Sementes e fala sobre o impacto do trabalho infantil, né, na vida das crianças. Então, vamos assistir esse vídeo. A pressão não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. É pra ser gentil como flor é pra florir, mas sem água, sol e tempo que o botão vai se abrir. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Não, ao trabalho infantil. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente, empurrado a fórceps pro batente, o bíceps dormente, a mão cheia de calo, treme, não aguenta um lápis no fundão de São Paulo. Putz. Se é uma rebelde, se quer domesticar, menina preta perde infância, vira doméstica, amontoados ao relento, sem poder se esticar, um baobá vira um bonsai, é só assim pra explicar que o nosso povo nas periferias precisa encher suas panelas vazias. Dignidade é dignidade, não se negocia, porque essa troca leva infância, devolve apatia e é pior na pandemia. Sobra ferida na alma, uma coleção de trauma, fora a parte física e nós já tá na parte crítica. Pra que o nosso futuro não chore, a urgência é precisamos ser melhores, viu? Se tem muita pressão não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil como flor é pra florir, mas sem água, sol e tempo que o botão vai se abrir. É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Crianças não têm trabalho, não. Ao trabalho infantil. Com 8 ela limpa casas de família em troca de comida, mas só queria brincar de adoleta. Sua vontade esconde, já que a sociedade pega sua liberdade, transforma em tristeza. Repetiu na escola por falta, ele quer ir mas não pode. Desigualdade presente e tira seus direitos. Sem escolha trabalho, rouba pra viver. Sistema algoz que o arrancou da escola e colocou pra vender bala nos faróis em maioria. Jovens pretos de periferia que tem direito à vida
vida plena, mas só conhece o que vivencia. Insegurança, violência e medo. Trabalho infantil é um crime e tem cor e endereço. Prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam, alimentar a potência delas. A liberdade delas não tem preço. Merecem um mundo como um jardim, não como uma cela. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil, como flor é pra florir, mas sem água, sol e tempo que botou vai se abrir. E diz, é muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto, não existe atalho. Resumo, diz, crianças não têm trabalho. Não, crianças não têm trabalho. Apenas não ao trabalho infantil. Pois é, né? O trabalho infantil, infelizmente, ele é um tema que tem gente que defende, né? Tem gente que acha que a criança precisa participar desde cedo, mas interessante é que o filho do rico, o filho das famílias brancas, geralmente, ele não tem que trabalhar. Ele tem acesso à escola, lazer e formação complementar, né? Mas para essas pessoas, o filho do pobre, o filho do negro, ele pode trabalhar, ele deve trabalhar. Então, perceba que isso é intencional, isso é um tema que quem defende consciente dos seus privilégios, né? Então, não é normal, não é justo, não é certo. A gente não deve aceitar, não podemos aceitar o trabalho infantil. Então, é bom a gente estar ligado nesse assunto aí. É um dos tópicos mais discutidos, assim, quando a gente fala de ECA. Tem várias outras questões, mas o trabalho infantil, ele é realmente bem problemático no Brasil e no mundo, tá bom? Então, o que é o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é considerado, assim, o marco regulatório dos direitos das crianças e adolescentes do Brasil. Então, até antes do ECA, a Constituição, criada lá em 88, ela pouco falava sobre as crianças, sobre os direitos das crianças, sobre a proteção das crianças, ela pouco citava. Quando surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem uma reparação mesmo, né, desse erro grotesco que foi histórico por muitos anos. As crianças, né, desde o tempo do descobrimento, entre muitas aspas, do Brasil, da ocupação do território brasileiro pelos colonizadores portugueses, europeus em geral. Então, as crianças que trabalhavam eram os filhos dos escravos, eram os filhos dos índios, né, escravizados, povos que antes eram livres e depois foram escravizados. Então, esse trabalho na faixa da infância, né, os castigos às crianças, as crianças serem submetidas enfim, diversas atrocidades, sempre teve um viés social. Sempre foi entre as crianças das faixas mais pobres, entre as crianças escravizadas, né? Então, quando surge o ECA, a gente começa a enxergar, né, do ponto de vista legal da lei, todas as crianças como iguais. Então, a gente precisa proteger a todas de maneira igual. Ah, professor, mas não é bem assim que funciona na sociedade, né? A gente vê muitas crianças que não têm os mesmos direitos que outras. Beleza, você está correto em me questionar isso, mas a gente tem um respaldo legal, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente para pelo menos tentar, né, para reparar esse erro histórico, para reconstruir essas diferenças na sociedade que levam crianças de determinados grupos a serem prejudicadas em relação a outras que são privilegiadas. Então, assim, existe no papel, a gente precisa se mobilizar, estudar, escolher bem os nossos representantes políticos para que o ECA seja colocado em prática, certo? Então, o ECA ele é um direcionador, ele tem ali as leis, o que é que deve ser feito. Não quer dizer que ele é totalmente aplicado porque as pessoas não querem. A gente precisa realmente desconstruir isso socialmente e reconstruir uma sociedade que aplique o que o ECA direciona, certo?
Então, assim, todos os seres humanos, né, todas as crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, eles têm, por lei, direitos garantidos, né? Eles têm direitos que estão ali previstos no ECA e que deveriam ser aplicados de maneira igualitária, sem discriminação de gênero, raça ou classe social, tá bom? Então, o ECA, ele surge lá em 1990. Veja que a Constituição ela é de 88, então lá em 1990 a gente traz mais o aspecto legal mesmo de como cuidar das nossas crianças, como garantir o pleno desenvolvimento das nossas crianças do Brasil todo, certo? Então, bora ler aqui comigo. Antes do ECA, muitos aspectos do desenvolvimento das crianças e adolescentes eram ignorados pela Constituição Federal, como a gente já tinha comentado antes. Então, o ECA ele traz uma preocupação, ele traz um cuidado mesmo com o desenvolvimento dessas crianças. Não só os filhos dos ricos, porque o que a gente tinha antes era isso. Antes não, né? O que a gente tem até hoje é um cuidado por parte da sociedade, assim, com os filhos das classes mais abastadas, né? Classes que têm mais dinheiro, e um esquecimento das classes mais pobres. Mas a gente tem um respaldo legal para impedir que isso aconteça. O que a gente precisa é todo mundo estudar, todo mundo se mobilizar para garantir que essas leis sejam cumpridas, certo, gente? Então, com o ECA, o Estado ele tem obrigações com as crianças. A gente vai ver algumas dessas obrigações mais para frente, né? Não só com aquelas que são já ricas desde o nascimento. Bom, vamos ver agora alguns tópicos do ECA para a gente compreender melhor, né? O ECA é um documento enorme. No finalzinho aqui do slide eu botei o link para você tirar uma foto aí com o seu celular, se você quiser ler o ECA na íntegra, né? Mas eu separei alguns tópicos aqui, logo do início do documento, que eu achei mais importantes para a gente ter uma visão geral do que é o ECA, né? Então, para começo de conversa, quem é que está coberto pelas leis do ECA, né? Artigo 2º, ele diz assim, ó, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, você tem aí duas fases da vida que são consideradas pelo ECA, né? De 0, desde o nascimento até 12 anos, ela está na infância, né? É uma criança, e dos 12 aos 18 é adolescente. E mesmo dentro da adolescência, você vai ter algumas questões que vão até 14 anos, né? A gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Então, você vai ter diferentes fases da vida contempladas aí pelo ECA, né? E cada uma delas, a gente tem obrigações, deveres com essas crianças, né? Nós, como sociedade, temos obrigação com vocês, por exemplo. Vocês estão aí no 6º ano, né? Então, estão aí entre 11 e 12 anos. Então, vocês estão cobertos, vocês têm direitos garantidos pelo ECA, tá? Então, bora lá. Segundo tópico que eu separei para vocês é o seguinte. Artigo 4º, né? É dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, veja quantos aspectos só esse artigo 4º aí já garante a você, né? A criança e o adolescente. Ele precisa que todo mundo trabalhe em conjunto, por isso que ele coloca aqui, ó, família, comunidade, sociedade e poder público. Então, quem são essas pessoas? Quem é a família? São aquelas pessoas que têm uma ligação sanguínea com você ou aquelas pessoas que são responsáveis legais por você, em caso de uma adoção, por exemplo, né? Então, essas pessoas que têm uma responsabilidade legal sobre você, elas são a sua família. E elas têm que trabalhar junto com a comunidade. Então, tem até uma expressão em inglês que é "it takes a village", que quer dizer o seguinte: é preciso toda a comunidade
para cuidar de uma criança, né? Então, não é só a família que é responsável pela criança. O bairro, a vizinhança, né? A comunidade escolar, todo mundo é responsável pela criança. Claro que quem responde legalmente é a família, são os responsáveis legais, mas todo mundo contribui para o crescimento dessa criança. Sociedade em geral, então a gente vota nos políticos para que eles organizem as leis, né? E essas leis impactam na criação das crianças. Então todo mundo está responsável por isso aí. E principalmente o poder público. Você votou, aquela pessoa chegou lá no poder público, né? São os políticos, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidente, né? Todos eles, senadores, eles têm impacto sobre a criação das nossas crianças. Então a gente precisa garantir que essa criança tenha vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer. A formação dessa criança durante a vida escolar já tem que ver lá para frente a profissionalização. Então, essa pessoa, quando ela chegar na vida adulta, ela tem que ter o mínimo garantido para ela se inserir no mercado de trabalho. Cultura, né? Como é importante cultura, a arte, conhecer a história do seu país pelos olhos da música, do teatro, do cinema. Isso é super importante. Dignidade. Então, não basta sobreviver, né? A pessoa tem que viver. Sobreviver a uma pessoa que está numa situação de miséria sobrevive. Mas, e aí os outros aspectos? Eles estão garantidos? Né? Então, isso é dignidade, isso é qualidade de vida, respeito, liberdade e convivência com essa família. Então, veja aqui quantas coisas a criança tem garantida por lei, mas a gente sabe que quando a gente olha para a realidade, não é bem assim que funciona, né? Tem um outro artigo que ele tem esses subtópicos aqui, ó. É prioridade das crianças receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Então, olha só, houve um acidente de carro, de ônibus. As primeiras pessoas que o serviço de atendimento, né, os bombeiros, os socorristas, as primeiras pessoas que têm que ser resgatadas e cuidadas primeiro são as crianças e adolescentes. Você sabia disso? Então, elas têm prioridade absoluta nesse sentido, no caso de um salvamento. Depois, em outras categorias, lógico, mas a prioridade é das crianças, né? Precedência em atendimento nos serviços públicos. Então, o que é precedência? Ela também, se tiver uma situação de urgência, né, uma fila, essa criança ela teria o direito de receber primeiro o atendimento, né? Por isso que tem aquela prioridade para quem tem criança de colo, por exemplo, né? Em clínicas, etc. e tal. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, quando os representantes legais, né, quem elabora as leis, né, o legislativo brasileiro e qualquer outro país deve ser assim também, ele está pensando nas leis, ele está criando as leis, ele precisa pensar do começo dos indivíduos quando nascem e quais são as condições que esses indivíduos vão ter para crescer, para chegar na vida adulta e contribuir com a sociedade, né? E ter dignidade, sobreviver e viver de forma digna. Então, as leis elas precisam começar pensando nas crianças, pensando na infância. Todos aqueles aspectos que a gente viu, né? Alimentação, saúde, educação e todos eles. Destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Será que é o que acontece mesmo no Brasil? Vamos refletir um pouquinho, vamos assistir os jornais e se ligar, né, nessa questão aí, galera. Então, o poder público ele realmente destina prioritariamente o dinheiro para as ações que garantam um bom desenvolvimento das nossas crianças? Vale a reflexão aí, hein? Artigo 5º, ele diz assim: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão dos seus direitos fundamentais. Então, assim, o responsável legal pela criança, ele tem que garantir essa proteção, né?
Então, tanto o ator, digamos assim, né, a pessoa que agiu de forma a negligenciar, discriminar, explorar, violentar uma criança, como a própria família, elas podem ser legalmente responsabilizadas por isso, né? Se descobre-se, por exemplo, que os responsáveis legais por uma criança sabiam que essa criança estava realizando trabalho infantil, por exemplo, a família pode ser punida nesse sentido, tá? Então, o que é negligência? É quando os responsáveis, abandonam essa criança, né? Larga a criança com fome, mesmo tendo condições de preparar um alimento. A criança está doente e a família não procurou um serviço de atendimento. A criança não foi matriculada em nenhuma escola. Vocês sabiam que é obrigação dos responsáveis legais matricular a criança em qualquer escola? Se não faz isso, o responsável está fora da lei, né? Ele está sendo criminoso nesse sentido. Então, é bom a gente ficar atento a essas questões, porque são garantias por lei que a criança tem que ter, né? Então, negligência é isso, é abandono. Discriminação. Então, se o preconceito racial, a xenofobia e outras discriminações, preconceito religioso, eles já são problemáticos com os adultos, com a criança, pior ainda, né? Porque a criança está em formação, ela está se desenvolvendo. Então, todo mundo que executa algum tipo de violência nesse sentido é passível de ser punido mesmo, né? Então, inclusive, se acontecer, a denúncia ela é válida, né? A polícia está aí, o sistema judiciário está aí para isso, né? Para ouvir essas denúncias, Ministério Público, Conselho Tutelar, para garantir que as crianças não continuem nesse sofrimento aí. Olha que interessante. A garantia desses direitos aí é desde que a criança está no ventre da mãe, tá? Então, é assegurado às mulheres que estão grávidas o acesso a programas e políticas de saúde da mulher, planejamento, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, porque o bebê está sendo formado, ele já é uma criança ali. Então, o Estado, o sistema de saúde, a família, os responsáveis, eles precisam garantir que aquela criança já tenha toda a segurança e toda a dignidade desde o ventre, né? Então, tudo isso é garantido pelo ECA. Vamos acelerando aqui. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então, aqui tem no artigo 16, a criança e o adolescente têm direito de ir e vir e estar nos logradouros, nos endereços públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, lógico que tem estabelecimentos, né, que não deveriam ser frequentados por criança, mas aí cada caso é um caso. Na rua, nas vias, no comércio, a criança teria que ter o direito de ir e vir também. Opinião e expressão. Então, sabe aquela conversa antiga de que a criança não tem opinião? Não. Criança não tem voz. Mentira. A criança ela tem voz sim. E ela tem que ter esse direito de falar, porque muitas vezes aquelas violências que a gente conversou mais cedo, elas são silenciadas, né? A pessoa comete a violência e fala, não conte para ninguém. Crianças, abram a boca, tá? Qualquer nível de opressão, ela precisa ser denunciado. Então, vocês têm direito à opinião, e à expressão. Crença e culto religioso. Então, a criança não pode ser discriminada pela religião que ela frequenta, pela fé que ela reproduz. Brincar, praticar esporte e divertir-se. Então, isso é garantia legal. A brincadeira, ela faz parte do desenvolvimento. Então, é garantia, tem que estar garantido para essa criança. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Participar da vida política na forma da lei. Olha que interessante. Vocês podem começar a se interessar por política desde cedo, ainda que vocês não votem, mas quando vocês chegarem lá aos 16 anos, vocês podem fazer o seu título. Então, ainda adolescente, você já pode expressar a sua opinião política. Buscar refúgio, auxílio e orientação quando for necessário, tá? Então, vamos assistir agora esse vídeo aqui que dá um bom resumo do que é o ECA, para daqui a pouco a gente finalizar, certo? Este é Felipe. Ele tem 5 anos. Por Felipe ser uma criança, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem lhe assegurar condições para que chegue à idade adulta.
Para fiscalizar e garantir esse direito a Felipe e a todas as crianças, em 13 de julho de 1990, foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. Até a elaboração da Constituição de 1988, todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo, visavam proteger a sociedade do menor infrator. A Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores. Os direitos fundamentais do Estatuto discorrem a respeito da vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Com relação à vida e à saúde, o Estatuto apresenta os direitos da criança a partir da concepção, passando pelo período gestacional, nascimento e primeiros anos de vida. Sendo assim, é dever do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, assistir a mãe e a criança. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar casos de maus-tratos às crianças e adolescentes e à Justiça da Infância e Juventude acompanhar os casos de adoção. Toda criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito e dignidade. Sendo assim, o Estatuto lhes garante o direito de ir e vir, brincar, se divertir e praticar esportes, expressar opiniões, liberdade de crença, auxílio ou refúgio e orientação. Toda criança tem direito à convivência familiar e é dever do Poder Judiciário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. É garantido a toda criança o direito à educação de qualidade e preparação ou qualificação para a cidadania e para o mercado de trabalho. É garantido também o acesso à cultura, esporte e lazer. É proibido todo tipo de trabalho a crianças e adolescentes de até 14 anos, salvo a condição de menor aprendiz prevista pela Constituição. Neste caso, deve ser assegurado ao adolescente o acesso à educação, horários especiais e
atividades compatíveis com seu desenvolvimento. Então, viram aí quantas questões elas são abordadas pelo ECA? Bom, como eu falei mais cedo, caso você queira conhecer mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tira uma foto aí desse link, né? Ele tem o documento completo, aí você digita lá, procura, porque vale super a pena você conhecer seus direitos, certo? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem a gente se encontra com mais um tema dos Saberes e Viveres. Tchau!